Fala galera, aqui é o Daniel Romanelli, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Tô na Baia. E hoje nós vamos dar um pouco de seguimento ao vídeo anterior sobre montagem de eventos. Eu queria falar um pouco sobre como foi a minha virada de ano. Olha só, vamos começar a falar sobre o palco. Na questão do som esse ano, eu não queria fazer muitas mudanças de aluguel, então a gente fez o pacote básico, nós rearranjamos os equipamentos e a gente alugou os praticáveis, para a gente poder dar aquela diferença visual e estética. Foi só isso que nós fizemos na questão do som, não tem mais nada. Nós não alugamos microfone sem fio, nós não alugamos fones de ouvido sem fio, nós simplesmente rearranjamos o palco. Meus amigos, e aí, qual que foi a referência do palco que eu retirei? Porque, como eu já falei, referência é tudo nessa vida. A referência que eu retirei foi do último evento que a gente tinha feito, que foi o evento de mulheres, tá? E esse evento de mulheres foi um evento onde nós colocamos o praticável com as ribaltas e a gente teve a oportunidade também de pensar na luz de uma maneira diferente. E aí a minha referência foi justamente essa. Só que com a diferença de que nós não teríamos os movings em pé nas treliças igual a gente teve nesse dia desse evento. Fora que nesse evento a bateria não ficou no meio, ela ficou no canto dela, só que com o praticável acima. Como vocês podem ver aí no vídeo, também tem uma diferença de altura. No evento das mulheres, a gente teve um praticável com 20 centímetros, mais os 8 a 10 centímetros do praticável. E dessa vez, na nossa virada, nós fizemos só o praticável sem a altura dele, então ele ficou um pouco mais baixo do que é o normal. Mas foi um teste, a gente nunca tinha feito desse jeito e super vale pelo teste. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o projeto do 3D que eu fiz para minha virada de ano. Bom, olha só, vamos começar explicando o software. O nome desse software chama Fusion, né? E a empresa que faz ele chama Autodesk. Essa é a versão gratuita, beleza? Então é a versão gratuita, você tem um limite de até 10 você tem um limite de até 10 coisas para colocar nele, né? Então você pode ver aqui, eu tenho aqui o palco, tenho um Nord que eu criei, uma mesa de som, uma Behringer Wing, eu tenho uma planta aqui de sala, eu tenho uma Command Wing que é a mesa da luz, aí eu tenho as caixas do PA que estão aqui em cima, né? E aí eu tenho o praticável. Não coloquei tudo ainda, porque quanto mais coisas você vai colocando, mais ele vai ficando pesado, e ele já está bem pesado, tá? Mas isso aqui é para eu colocar no 3D da MA, quando eu for fazer o 3D dela lá, beleza? Então vamos começar pelo básico. Aqui é uma planta da minha igreja, né, onde eu trabalho, e essa planta ela está, vou falar assim, uns 85 a 90% na medida certa, né? Eu não tenho as medidas exatas, né, mas eu fui lá, tentei medir, tem algumas coisas que não estão retas, então, por exemplo, o palco é torto, a distância que dá a vara ela é torta, tal, mas para um 3D eu preciso que ele funcione. Coisas para você notar: a distância do praticável para frente aqui do palco ela é pequena e na realidade ela é um pouco maior, ela deve vir até mais ou menos aqui assim. Mas são coisas que não me incomodam muito porque eu só preciso do visual nesse primeiro momento, tá? Lembrando que como isso é um software de 3D, não é um software de luz, não vai sair luz de nada, tá? Então essa luz que você tá vendo aqui é só um pontinho vermelho que eu botei. E no Moving é a mesma coisa, não tem luz neles, tá bom? Para vocês entenderem, vocês estão vendo aqui agora o palco que eu montei originalmente para a virada de ano, tá? Isso aqui que tá no meio são balões, tá? Não tá muito bonito não, mas como de propósito, são balões. E aí esse 2026 aqui, porque me passaram me mandaram algumas imagens, mas não me mandaram muitas medidas e dimensões, então eu não tinha muita referência de como que ele ia ser, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu pensei e como ficou, inclusive mexendo um pouco no programa, tá bom? Então a primeira coisa que a gente fez
foi tirar esse 2026 daqui juntamente com os balões, eles ficaram todos na frente. Então eu venho aqui e tiro 2026, ele ficou bem na frente mesmo, tá? Bem na frente, desceu aqui, só um pouquinho para trás, aí ó, 2026 na frente. Segundo ponto que a gente fez, os balões, eles ficaram aqui assim, mas como mexer nos balões é bem chato, porque um por um, eu não vou mexer nos balões, tá? Pelo menos não por enquanto. Então, por enquanto, eu vou pegar os balões e vou só sumir com eles, beleza? Então agora, o que aconteceu, meus amigos? O 2026, ele é muito maior do que isso. Muito maior, ele pega mais do que o praticável. E como eu descobri isso? Eu descobri isso no dia. Então, entendam que apesar de você programar, existem circunstâncias, né? Então, o 2026 ficou maior, por isso que eu tirei ele do praticável, coloquei ele na frente. Fazendo isso, a gente ficou com um problema, porque não ia ter nada nesse praticável. Originalmente, a bateria ia ficar aqui na esquerda, o teclado ia ficar na direita, e no meio ia ficar o 2026, né? Ia ter uma guitarra aqui, um baixo aqui e tudo certo. Só que não deu para fazer desse jeito. Então o que a gente fez? No dia mesmo, eu, né, com o nosso prestador de serviço aí do Praticável, a gente conseguiu mais uma placa para colocar. E aí o layout ficou um pouco diferente do que a gente já fez, mas as ribaltas, elas ajudaram a esconder um pouco isso. Originalmente, as ribaltas estavam viradas para dentro, tá? Mas aí não fazia sentido, então nós viramos elas para fora. O que a gente fez? Nós colocamos a bateria no meio, então a gente vai precisar de mais um praticável aqui. Bateria no meio, vamos lá. A bateria vem para o meio, vem para o meio, esse aqui, vem para o meio. Ó, lembrando que eu sei que está muito apertado, tá? Mas por enquanto não é a nossa preocupação, tá? Ó, joga para trás, vai perder um pouquinho ali, mas está tudo certo. Ó, bateria no meio. E aí, nós fizemos a mudança. Geralmente o teclado fica aqui, mas aí nós vamos botar dessa vez o teclado na esquerda junto com o guitarrista, algo que a gente nunca fez. E desse lado aqui vai ficar o baixo. Então, para fazer isso, essa placa de 2x1 não vai dar. Então a gente precisa de uma terceira placa para fazer isso dar certo, beleza? Então o que a gente fez? Vamos jogar a ribalta mais para a esquerda, bem para a esquerdinha. Essas daqui duas nós vamos jogar um pouco para a direita, praticável 1 e 2 para a direita, mais ou menos assim, provavelmente para mais. E aí a gente vai colocar mais um praticável, então copia e cola. E aí, ó, agora eu tenho mais um praticável. Só que agora eu preciso de colocar eles no espaço certo, né? Então, praticável 1, 2 e 3. A gente ficou com pouco espaço aqui na frente, nessa parte aqui, por conta disso. E ficou realmente diferente, né? 3 placas, 2 placas e 1 placa. Mas, funcionou, tá? Funcionou, não ficou muito estranho. Agora, visualmente, não tá alinhado aqui, né, as distâncias, mas novamente, galera, eu tô mostrando para vocês aqui a ideia, não tô mostrando o detalhe do detalhe do detalhe, eu tô mostrando a ideia, que é o importante, tá? Eu vou só corrigir isso daqui que me incomoda muito. Essa é a parte chata do programa, tem umas horas que você não consegue ver 100%.
Então, visualmente, ainda tá meio fora, mas foi mais ou menos isso. Vamos mexer mais um pouquinho. De cá ver o 5 e as ribaltas. 8, 7, 6 e 5. Joga um pouquinho pro lado. Vamos jogar um pouquinho pra cá. E você aqui, cadê meu... Aí, meus amigos, igual eu falei, não está 100% alinhado, não vai ter como ficar 100% alinhado, porque tem 3 placas de um lado e tem uma placa do outro lado, né? Então, tem 1 metro de diferença aqui, não tem muito o que fazer, beleza? Mas, é mais ou menos por aí. A gente tem aqui o nosso palco já na montagem mais ou menos como ela foi, com as ribaltas para fora. E aí, os balões, novamente, eles ficaram para cá. E aí os movies a gente não mexeu neles e não colocamos nada aqui atrás a mais, tá? Ficou só os 6 par LEDs mesmo, pendurados aí na parede. E aí, galera, para vocês terem uma noção de como é que ficou, novamente, não tá 100% alinhado, nem vai ter como ficar 100% alinhado, porque aqui é maior do que o outro lado. Inclusive para a luz isso é um problema, porque aqui ó, nós tínhamos 3 ribaltas, faltando uma aqui. A gente tinha 3 ribaltas e do outro lado tinha só 2. Então é um problema muito grave, porque quando você bota um efeito de senoide, por exemplo, ela vinha para cá, demorava muito, e aí aqui ela não ficava redonda, né? Assim, não ficava par. Mas galera, novamente, esse é um 3D de conceito, né, para mostrar o que funciona, o que não funciona, e eu acho que ele cumpre muito bem o papel dele, pelo menos para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado disso aí, sei que não está 100%, mas o que importa é conseguir entender o projeto, conseguir visualizar o ao vivo, e eu acho que dá para fazer muito bem com isso daqui. E aí, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido assim, o processo, né? No final das contas, na verdade, esse praticável da direita e ele não estava tão pro lado, tá? Mas eu vou deixar um trechinho assim pequenininho da nossa live do dia para vocês verem como é que ficou o palco. As minhas dimensões não estão 100% no 3D, mas dá para ver que ficou parecido com o que aconteceu lá, tá? Então, apesar de não estar 100%, o que importa é que dá para entender o que está acontecendo no projeto, e é o que eu recomendo vocês a fazerem. E se você gostou, ativa o sininho, dá um joinha e eu vejo vocês no próximo episódio lá na Bahia.